Primeiro, quero me referir aqui ao julgamento do primeiro réu dos chamados atos antidemocráticos, atos golpistas, que aconteceram no país no dia 8 de janeiro deste ano. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes proferiu seu voto como relator do réu chamado Aécio, e o ministro Alexandre de Moraes foi muito preciso no seu voto quando ele elencou uma série de comportamentos que devem ser reprovados quando se vive numa democracia, quando se vive no Estado democrático de direito. O réu, senhor Aécio, pertencia a um grupo político que tinha claramente o objetivo de não aceitar o resultado das eleições, o resultado que consagrou a vitória do presidente Lula, e organizar aqui no país um movimento que levaria a um golpe de Estado, a uma intervenção militar, como eles mesmos chamavam. E o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, lembra muito bem que este crime praticado, ele é muito grave, não pode ser simplesmente menosprezado ou minimizado. O que de fato aconteceu neste país foi uma tentativa de ruptura da ordem democrática, uma tentativa de pôr fim à democracia nesse país, não reconhecendo o resultado das eleições e a implantação de um regime ditatorial, um regime militar. E é importante dizer que a pena e a multa sugerida pelo relator, ela considerada por alguns bastante severa, mas nós precisamos aqui fazer uma reflexão sobre o que significou este movimento do dia 8 de janeiro. Além de ser uma tentativa de golpe de Estado, de ruptura democrática, ainda vandalizou a sede dos poderes, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. Os prejuízos não apenas financeiros, não de ordem financeira apenas, mas de ordem cultural, para a memória do país. O que aqueles vândalos fizeram foi algo totalmente inadmissível dentro do Estado democrático de direito. Mas o que me chamou a atenção no julgamento de ontem foi o voto do ministro Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. Chega a ser constrangedor ter um ministro dentro da Suprema Corte que profere um voto daquele. Eu acho que um acadêmico de direito não cometeria um impropério, um despropósito daquele de proferir um voto naquele julgamento. O que disse o ministro Nunes Marques? Ele minimizou esse movimento golpista, minimizou, e ele disse
que a tentativa de golpe não se concretizou. Não houve um golpe. Por que condenar uma pessoa por uma tentativa de um crime que não se realizou? Deputado Júnior Mock, Vossa Excelência, que é um excelente advogado, acredito que concordaria com o argumento do ministro Alexandre de Moraes, que disse o seguinte: se o golpe tivesse concretizado, nós, ministros da Suprema Corte, não estaríamos aqui julgando, né? Estaria ali as 11 cadeiras do Supremo ocupadas por generais, quem sabe, né? Então, assim, é um voto ridículo, eu diria, do ministro Nunes Marques, minimizando os atos golpistas e dizendo, olha, não dá para condenar porque o golpe não se concretizou, né? E aí ele reduz a pena de 17 anos para 2 anos e meio, né? Reduz a multa pela metade. E eu acho que isso é muito grave, porque, assim, dá uma carta branca, como falaram hoje os repórteres da Globo News, né? Dá uma carta branca para quem quiser atentar contra a democracia no Brasil. Vocês não concordam com o Estado Democrático de Direito? Vão lá, quebra a Assembleia Legislativa, quebra o Supremo Tribunal Federal, faz a arruaça que quiser, né? E a gente depois estabelece uma multazinha aí para vocês e tal, fica tudo como antes, no quartel de Abrantes, né? Então, eu penso que o julgamento vai continuar hoje. Vamos ver o voto do ministro Zanin, que tem nos decepcionado muito. O ministro Zanin está votando mais com os ministros indicados pelo Bolsonaro do que com a expectativa que nós tínhamos em relação a ele de ser um ministro com posições mais progressistas, mas vamos ver, né, como é que ele vai proferir o seu voto hoje. Esperamos, deputado Rafael Tavares, conceder uma parte de Vossa Excelência, mas nós esperamos que esses julgamentos daqueles que tentaram derrubar a democracia no país, tentaram não reconhecer o resultado das urnas, tentaram implantar uma ditadura militar no Brasil, que eles sejam duramente penalizados, condenados, exemplarmente, para que nunca mais isso se repita no nosso país.